Bom, ainda no contexto do ensino, né, da geometria espacial, a gente pode propor uma atividade para estudar, né, a relação de Euler, né? Então, eu fiz aqui uma construção, né, utilizando o tetraedro regular, e a ideia é propor que os estudantes façam a contagem do número de vértices, número de faces e número de arestas do poliedro em questão, né? Para isso, pessoal, eu fiz essa construção aqui. Então, vejam o que acontece se a gente clicar num vértice. Ele mudou de cor e aumentou de tamanho, ó. Vou clicar aqui, ó. Olha lá. Ele passou para vermelho, né? E ficou um pouco maior, tá? Esse aqui também, tá vendo? Bom, a mesma coisa vai acontecer com as arestas. Se eu clicar numa aresta, ela vai mudar de cor, ó. Mudou de cor, tá vendo? Se eu clicar numa face também, a face muda de cor, de laranja passa para cinza. E a gente, obviamente, pode girar aqui, ó, o objeto, né? E assim, né, ao clicar num desses elementos e como ele vai mudar de cor, os estudantes podem realizar essa contagem, né, anotar e verificar a relação de Euler, beleza? Se necessário, é possível, por exemplo, se fosse, né, por exemplo, o icosaedro, né? Se o estudante se perder na contagem, quiser recomeçar, né? Ele pode colocar aqui, ó, reiniciar contagem dos vértices. Então, os vértices voltam todos a ficar na cor verde, né? E no tamanho, no tamanho que eles tinham inicialmente. A mesma coisa para faces e para as arestas, tá? E além de tudo, fiz um botão aqui para voltar, né, para a visualização padrão aqui do GeoGebra, tá? Então ele volta para a perspectiva padrão. Bom, eu vou mostrar para vocês como fazer essa construção aqui. Muito bem, pessoal. Primeira coisa, nós vamos criar dois pontos para fazer o tetraedro regular. Então vamos digitar aqui tetraedro, abre parênteses, A, B, que são os dois pontos que a gente criou. Vou posicionar aqui esses dois pontos de uma maneira mais conveniente. Pronto. Então nós temos aqui o nosso tetraedro. Eu não vou precisar dos eixos de coordenadas, né? Eu também não preciso desse plano aqui. Então posso ocultar esses elementos. Bom, agora a gente vai começar a programar os elementos, né? Os objetos do GeoGebra aqui, que são os elementos do tetraedro, para que ao clicar eles alterem a sua característica, né? No caso vamos começar pelos vértices do tetraedro regular, tá? Então eu quero que ao clicar em um vértice, ele mude de cor e altere de tamanho também. Então, para isso, nós vamos criar aqui uma caixa para exibir e esconder o objeto, que é um valor booleano, né? Então, vamos criar um valor booleano. Vou colocar aqui, não vou colocar nada, vou deixar assim, certo? Aí eu vou selecionar aqui, fixar a caixa para exibir e esconder objeto. Na verdade, é tirar a seleção, né? Para que eu possa movimentar essa caixa aqui. Bom, aqui nessa janela eu também não preciso da malha nem dos eixos de coordenada, tá? Bom, então agora eu vou renomear essa caixa aqui, esse valor booleano,
Então, vem aqui, ó, renomear. Como eu vou configurar aqui os vértices, eu vou colocar V1. Isso aqui, então, vai servir para a gente configurar um vértice, tá bom? Aí o nome, a legenda dele automaticamente fica igual ao nome, V1, tá bom? Eu não coloquei nada na legenda, mas ele vai assumir o mesmo valor aqui do nome. Então agora vamos escolher um vértice para configurar, né? Então vou pegar um vértice aqui, pode ser o ponto A, né? Vou clicar com o botão direito do mouse e acessar as suas propriedades. Ao acessar as propriedades, a gente vai na aba Programação e observe que na aba Programação existem ainda 3 opções aqui, né? Ó, ao clicar, ao atualizar, JavaScript global. A gente tem que ficar na aba ao clicar, tá bom? Porque eu quero que a mudança ocorra quando a gente clicar, né, sobre o vértice. Bom, e aqui eu vou digitar os comandos. Então tá aqui, né? Eu já tinha copiado esses comandos, tá? Então veja, na primeira linha eu digitei C, que é um comando de lógica, né? Se o valor booleano que eu criei for igual a zero, quer dizer, zero é quando ele assume o valor falso, né? Zero e falso, você poderia escrever aqui false, é a mesma coisa, tá bom? No lugar de false, a gente pode colocar zero, e no lugar de true, né, de verdadeiro, a gente pode pôr 1, tá bom? É a mesma coisa. Então, se o valor booleano for zero, quer dizer, quando a caixa estiver desmarcada, eu vou definir o valor desse mesmo valor booleano como sendo 1. Caso contrário, vírgula, definir valor do aí você definir valor é um comando, né, pessoal? A gente já viu, abre parênteses, aí digita o nome do valor booleano, que no caso é V1, e aqui o valor que a gente quer que ele assuma, 0, tá? Então, na primeira linha de comando, o que eu estou fazendo? Eu estou falando o seguinte, se estiver desmarcado, né, e eu clicar no vértice, no ponto A, né, o que vai acontecer? A caixa vai ser marcada, porque ele vai mudar o valor, né, booleano, tá bom? Se já estiver marcada, também, a hora que eu clicar no ponto A, ele vai mudar o valor booleano. Quer dizer, essa primeira linha de comando faz a gente marcar e desmarcar, né, a caixa aqui, né? Essa caixa vai ficar marcada ou desmarcada quando a gente clica no ponto A, tá bom? Na segunda linha de comando, eu digitei o seguinte, ó. Se V1 igual a zero, igual porque ele vai verificar uma igualdade, né? Não é atribuir valor para V1. Ele vai verificar se é uma condição, se o valor booleano é igual a zero. Se for igual a zero, o que ele vai fazer? Ele vai definir tamanho do ponto A, é outro comando, abre parênteses, digita aqui o ponto, que é o A, e aqui o valor do tamanho do ponto A. Ele vai definir o valor do tamanho do ponto A para 3, tá? Caso contrário, definir tamanho do ponto A para 4. Quer dizer, quando a gente clicar no ponto A, né, dependendo de como ele está, ele vai ser definido para tamanho 3. E se ele já tiver no tamanho 3, ao clicar ele vai ser definido para o tamanho 4. Ele vai aumentar de tamanho ou diminuir de tamanho ao clicar, tá bom? E na terceira linha, a gente digita se o valor booleano for igual a zero. Então, definir cor do objeto A, o ponto A, como verde. Aí você coloca entre aspas, tá? O nome da cor entre aspas, tá bom? No lugar do nome da cor, pessoal, é possível colocar também o seguinte, ó. Você pode vir aqui, ó, e consultar as cores, por exemplo.
aqui está a cor verde. Então a gente pode pegar esse símbolo aqui, ó, essa sequência de símbolos, tá vendo? Ó? O jogo da velha, 00FF00. A gente pode colocar isso daqui, esse código aqui, lá no lugar do nome da cor, tá? Ele é até mais certo, funciona de forma mais garantida do que o nome da cor. Nem todas as cores vão funcionar pelo nome, mas se você usar o código aqui, vai funcionar com certeza. Então, no lugar do nome da cor, você poderia colocar aquele código lá, também entre aspas, tá? Você só troca mesmo o nome da cor aqui. No lugar de verde, a gente colocaria o código jogo da velha 00FF00, tá bom? Mas eu vou deixar assim mesmo porque funciona. Com o nome verde funciona e vermelho também funciona. Então, se o valor booleano for igual a zero, vou definir o ponto A como sendo a cor verde, de cor verde. Caso contrário, cor vermelho, tá bom? Então, assim a gente vai programar o ponto A. Fecha a janela para verificar se todas essas linhas de comando estão corretas e vão funcionar, tá? Se você não fechar e testar com ela aberta, não vai funcionar mesmo. Para funcionar, tem que fechar a janela. Então, fechando a janela, agora a gente vai procurar o ponto A. Ó. O ponto A ó, já está numa cor diferente, tá vendo? Então, vou clicar nele. Vou clicar, ó, mudou de cor, né? Aumentou de tamanho, ficou vermelho. Agora, vou clicar de novo. Olha lá, ele diminuiu de tamanho e ficou verde, beleza? Então, está funcionando. O que você vai fazer? Você vai repetir esse processo para todos os outros pontos. Então, a gente vai criar um novo valor booleano, né? Uma caixa para exibir e esconder objetos, que na verdade é um valor booleano. Pode criar aqui e depois a gente pode renomear para ficar mais organizado e a gente saber do que se trata, né? Então aqui, ó, renomear. Vou renomear para V2, que é o segundo vértice que eu vou configurar, tá bom? Aqui eu vou tirar a seleção dessa propriedade, né, de fixar a caixa. Eu não quero que ela fique fixa para poder movimentar ela e deixar organizada aqui, tá bom? Muito bem. Agora a gente vai selecionar o ponto B para configurar ele. Então, vem aqui, propriedades, programação, ao clicar. Então, veja que caiu na aba ao atualizar. Tomem cuidado, sempre na aba ao clicar, neste caso, né? Bom, para não ter que digitar tudo de novo, a gente pode vir aqui, ó. Se a gente quer mudar essa aba, né, tá aqui, ó, propriedades do ponto B. Se eu quero ir lá para propriedades do ponto A, é só clicar no ponto A, ele vai mudar. Então a gente pode copiar essas três linhas de comando que não vão mudar, né? Vamos copiar, seleciona, dá um Ctrl C e agora vem lá no ponto B e aí cola aqui. Colou, o que a gente tem que mudar? Agora não é mais V1, é V2, é o segundo valor booleano que a gente criou. Definir valor, então, onde tiver V1, a gente vai trocar para V2, né? O resto vai ficar tudo igual. Vamos trocar só isso. Aqui também tem que trocar, ó, ponto A não é mais ponto A, agora eu estou configurando o ponto B, né? Estou fazendo a programação aqui das configurações do ponto B, tá? E por último também vamos trocar V1 por V2 e onde está ponto A a gente põe B, né? No lugar de A coloca B. Pronto, então a gente já tem a configuração do ponto B, fecha, né? Vamos verificar como é que está aí a situação do B, né? Então vamos lá, vamos verificar se deu certo a configuração. Ó, o ponto B é esse daqui. Vamos clicar. Pronto, clicou uma vez, ó.
a caixa V2 está não está selecionada, né? Não está assinalada. Vamos clicar mais uma vez, ela fica assinalada e o ponto B aumenta de tamanho e muda de cor, muda para vermelho. Clicou, vai para verde, beleza, está funcionando, né? Então a gente repete esse procedimento, tá, pessoal, para os outros 2 vértices. Bom, o próximo passo, pessoal, é configurar aqui as faces, né? Mas antes, eu só vou fazer uma alteração aqui na configuração da programação dos pontos aqui, tá? Ó, em vez de definir aqui o tamanho do ponto como sendo 3, né? Para começar com tamanho 3 aqui, ó, vou colocar 4, tamanho 4, e mudar para 5, tá bom? Vou fazer essa mudança em todos os pontos, né, que eu já configurei. Eu configurei só 2 pontos por enquanto. Então, depois, para configurar os outros pontos, eu já vou copiar, né, esse comando corretamente e fazer as alterações ali necessárias, né, para cada um dos outros pontos, né, para o ponto C, né, e para o ponto D, ó. Vou configurar o ponto C, vou configurar o ponto D, tá bom? Vocês vão fazer isso daí.